Boa tarde, pessoal chegando aqui na Seduc, na live de linguagem, desenvolvimento da linguagem infantil. Enquanto isso, vamos falando um pouquinho, né, da Seduc. A Seduc é uma empresa de consultorias educacionais e workshops, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento infantil da linguagem, né? E temos a nossa convidada, que é a Patrícia Lopes, e vamos aguardá-la chegar aqui, né? Boa tarde, Pedro, boa tarde, tudo bem? Que bom vê-lo aqui. A Patrícia está chegando aí, já está chegando para fazer parte aí com a gente dessa tarde. Oi, Patrícia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Que bom Tudo tê-la aqui bom. conosco. Seja Obrigada pelo muito convite. bem-vinda aqui na nossa live da Seduc. É um prazer, né, ter você hoje aqui ao vivo. Muito obrigada. Obrigada. Em breve, se tudo passar em agosto, você vai estar conosco, né, de forma presencial. Sim, verdade. É um prazer Estaremos muito grande, juntas. né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão do desenvolvimento da linguagem infantil, né? Sim. A linguagem hoje é muito presente no nosso dia a dia, né, Patrícia? É um objeto de estudo aí de muitas gerações e por meio dela que as pessoas se comunicam, né? E assim, o ser humano, qual é o ser humano que não se emociona de ouvir aquele primeiro papá, mamã? Com certeza, com certeza. Verdade, verdade. Pois é, o surgimento da fala e da linguagem, né? Normalmente acontece entre o primeiro e o segundo ano de idade, né? E pode ser considerado um dos marcos do desenvolvimento infantil. A linguagem, nós sabemos que geralmente a linguagem ela tem aí uns dois estágios, né? O linguístico e o pré-linguístico, né? O pré-linguístico quando o bebê começa a fazer os primeiros sons, né? E o linguístico quando começam a surgir as primeiras palavras, né? Então, pensando nesse tema que é tão enriquecedor, né? E que faz parte aí do cotidiano de muitos profissionais da educação, é por isso que a Seduc hoje te fez esse convite, né? Nós estamos tendo aí o prazer de te receber para esse bate-papo, né? Porque a Patrícia, ela é psicopedagoga, ela é fonoaudióloga, ela é diretora da Clínica de Terapias Integradas de Madureira, que é a CETIM, né? A CETIM é uma clínica multidisciplinar, um especialista, tendo a diversidade de recursos a serem trabalhados em um espaço multidisciplinar e sensorial para o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas e psicomotoras, né? Dedicado a qualquer criança e, em especial, às crianças com questões inclusivas, não é isso, Patrícia? Então, isso Patrícia, mesmo. seja muito bem-vinda à nossa live hoje aqui na Seduc, né? É uma oportunidade extremamente agradável tê-la aqui conosco hoje, né? Uma profissional tão dedicada. Eu sou seguidora da sua página, né? Obrigada. Nos conhecemos através dela e eu fui ficando sua fã, né? Então, hoje nós estamos aqui abrindo as portas da Seduc para você começar contando um pouquinho para todos nós, né? Quem é Patrícia Lopes, né? E como você começou aí a sua carreira profissional. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Vamos lá. Eu sou, na verdade, a minha primeira formação é como professora. Eu fiz o ensino médio em formação de professores, isso já vão mais de 30 anos. E assim que eu saí da faculdade, do ensino médio, eu fui logo fazer a faculdade. Meu brinco acabou de cair, viu? Quis me arrumar tanto, caiu da orelha. Faz parte. E aí, assim que eu saí do ensino médio, eu já fui fazer a faculdade de fonoaudiologia, aonde eu logo me identifiquei nas áreas pertinentes, a linguagem infantil e a aprendizagem.
Me formando, eu já iniciei minha vida como fonoaudióloga clínica e institucional. Eu comecei trabalhando como fonoaudióloga numa escola, né? Porque há 20 e poucos anos atrás, eu tenho 27 anos como formada como professor, como fonoaudióloga, e era permitido a gente o atendimento clínico em escolas. E ali a gente acabava diagnosticando muito cedo crianças com problemas de aprendizagem, de linguagem, de alimentação, porque eu passava muito tempo na escola. Então, além de avaliar as crianças, eu também orientava os professores, dava palestra, enfim. E aí, uns anos depois, por volta, eu já estava uns 7, 8 anos, fiz a minha pós em psicopedagogia e acabei fazendo um concurso público. Fiz alguns concursos públicos para fonoaudiologia, mas eu acabava passando para prefeituras muito distantes, já com consultório. Optei em fazer um concurso para ser professora da Prefeitura do Rio. Passei durante 9 anos, eu lecionei numa escola, acabava sempre pegando as turmas de crianças com dificuldade de leitura e escrita, de aprendizagem. E aí, 9 anos depois, eu fui para a sala de leitura, trabalhar com projetos de leitura, e acabei sendo convidada pela mãe até de um paciente para trabalhar na gerência de educação infantil da Sexta CRIA. E lá eu fiquei por 6 anos, né? E aí, durante esses 6 anos, a minha função era vistoriar os espaços de desenvolvimento infantil da prefeitura. Então, a gente ia lá, via questão pedagógica, questão física, organização de material, planejamento. E após 6 anos, a clínica já tinha tomado um vulto maior, eu já estava na prefeitura há 17 anos, nisso foram-se 17 anos, só que a clínica cresceu e eu não tive mais condições de dar conta das duas coisas, até porque eu acabei sendo convidada para o gabinete da secretária de Educação. E aí eu acabei me exonerando, né? Foi uma opção minha, eu achei que não era mais pertinente a vida que eu tinha na clínica, as necessidades, a atenção, e eu acabava ocupando um cargo na secretaria que me demandava muito. Eu trabalhava com formação de professores, então eu acabei me desligando, né, da rede pública depois de quase 20 anos. Lamento imensamente, mas eu acho que a gente, infelizmente, tem que fazer escolhas na vida e essa foi a que eu precisei fazer, né? Mas estou feliz com a minha escolha. Eu acho que é por aí mesmo. A iniciativa de abrir sua clínica foi depois que você entrou para... A clínica, como clínica, eu tenho há 20 anos, né? Ela, na verdade, começou porque quando eu fiz a chamada do concurso da prefeitura, eu estava grávida de 9 meses. Então, eu entrei de licença, eu fiquei só 2 meses licenciada quando eu tive meu filho, e eu já sabia que eu não voltaria para os 2 horários, porque eu teria que tomar posse na prefeitura. Então, quando eu fui ter neném, uma amiga já me cobriu no horário da manhã. E aí, quando eu voltei, eu ficava na clínica só à tarde, porque eu já sabia que quando acabasse minha licença na prefeitura, eu teria que retornar. Então, a clínica, eu digo que foi no ano que meu filho nasceu, ele fez 20 anos esse ano. Então, ela, como clínica, tem 20 anos. E ela foi crescendo com o tempo. Começou comigo e com uma psicóloga. A gente começou a precisar de mais fono, mais psicólogo. Depois vieram as terapeutas ocupacionais, musicoterapeuta, hoje eu tenho avaliação neuropsicológica, a gente faz exame de processamento auditivo, e agora a última especialidade que nós não tínhamos era a fisioterapia, que a gente começou agora, né? Então hoje, de fato, a clínica tem toda uma equipe. O meu foco maior são crianças, né? A gente atende adulto, a gente atende idoso, tenho psicólogas maravilhosas nessa vertente e fonos também. Mas o viés da clínica, o nosso estudo, ele vai todo em cima da criança, né? Porque, assim, é o que eu acredito, né? É um trabalho muito difícil, muito complexo, porque eu não lido só com a criança, eu lido com os pais também. Verdade. E você, como professora, sabe disso, sim, que acaba que é bem complexo, né? Mas eu acho que a gente vem se saindo bem, trabalhando, aprendendo a cada dia, né? Tendo que estar estudando muito, mas a coisa está fluindo.
Patrícia, no final você deixa o seu contato, que já tem gente aí pedindo o Deixo. seu contato, né? Deixo para vocês me seguirem lá no Instagram. A gente tá, né? Agradeço muito esse espaço que você está abrindo. A gente tem procurado semanalmente fazer lives, como você está fazendo, para levar conteúdo de qualidade para as pessoas. Eu acho que falta muito isso para os pais e até para o professor, né? Escutar um neuropediatra falar, escutar uma terapeuta ocupacional, uma psicóloga, deixar as suas dúvidas. A gente vai ter uma live essa semana com uma nutricionista. Então, eu acho assim que são aspectos importantes. A gente oportunizar para as pessoas nesse período que está tão difícil para todos nós, levar informação de qualidade. Então, nesse momento, a Cetim está com esse objetivo, informar as pessoas, né? E nos colocar à disposição. Olha, a gente está fazendo essa live, vão surgir dúvidas, o nosso telefone está aí na bio, entra em contato com a gente vai orientar. Eu acho que é bem por aí, né? Perfeito, Patrícia. Gente, ó, quem está aí ao vivo conosco... Acabou de entrar uma amiga minha, queridíssima, Simone Soares. Primeiro chefe na Prefeitura do Rio. Amo de paixão. Ela sabe disso. Obrigada. Eu vi aqui. Ela é maravilhosa. Uma pessoa, uma profissional maravilhosa e uma pessoa sensacional. Nossa, morro de saudade. Então, eu já vou já responder aí, a Patrícia já vai responder, Jadna, porque isso, a gagueira é uma das nossas questões aqui da Seduc, né? Eu preparei algumas perguntas para a Paty, né? E ela vai falar aí desse aspecto da gagueira, né? Depois, quem mais quiser fazer perguntas, né? Eu preparei 8 perguntas para a Paty hoje, né? E quem quiser fazer algumas perguntas aí na live, fique bastante à vontade, tá? As dúvidas podem surgir mediante o que a Patrícia for colocando, e aí vocês podem fazer perguntas à vontade. Isso, okay? podem ficar à vontade. Vamos para a primeira pergunta? Então. Isso, a primeira pergunta, você faz ou eu te digo? Eu vou fazer para você. Eu vou fazer. Tá. Bom, a primeira pergunta, Paty, que eu preparei para você, assim, sabemos que o início, né, do processo de linguagem da criança traz sempre uma preocupação, né, por parte de seus responsáveis. E comente um pouquinho, Patrícia, sobre este início. Quando é, de fato, que a família consegue se preocupar quando há algo estranho nesse processo inicial da fala da criança? Quando que a família começa a se preocupar? Eu amei a primeira pergunta, eu acho que ela é básica. E ela é básica para o professor entender que um desenvolvimento alterado de linguagem vai trazer prejuízos para a aquisição da leitura e da escrita. Crianças com atraso do desenvolvimento da linguagem vão ter prejuízos de aprendizagem e de alfabetização. Então, a gente tem alguns marcos do desenvolvimento que precisam ser cumpridos, como você falou anteriormente, né? Uma pré-linguagem, uma linguagem mais formal. Então, a gente tem lá aquela criancinha de 0 a 6 meses. De 0 a 6 meses, a criança tem que fazer sons. E à medida que essa criança faz som, eu interajo com ela. Então, se ela faz bé, bé, você vai dizer, você está falando com a mamãe, bebê? Ai, mas que lindo, ele está falando com a mamãe. E eu vou dando padrões motores para essa criança, para que essa criança vá, à medida que eu fale com ela, que eu dê um retorno de som, ela acabe fazendo mais sons para mim. Qual é a tendência da criança típica? Ela fazer cada vez mais sons. Se eu sou... Aí, esse é o grande problema. Quando essa criança não faz som, essa mãe não tem conhecimento disso. Então, a criança não faz som, é uma criança quietinha, eu estimulo cada vez menos. Então, é muito importante que as pessoas que estejam aqui reverberem essa informação. Bebês até 6 meses precisam ser sonoros, eles precisam fazer barulhos. E em cima do barulho dessa criança, eu vou estimular ele cada vez mais, né? A partir de 6 anos vai surgir um balbucio. Você vai ver que esse som que era ele é um som mais ba, 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 da, da, da. E aí, quando ele vier com pá, 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 foi papai que ele falou. Não foi, na verdade, um balbucio.
balbucio. Mas o que que a gente começa a fazer? Você tá falando com o papai? Ah, mas é o lindo do papai e da mamãe. A tendência é que essa criança comece a fazer imitações. Por exemplo, eu começo a nomear as coisas, eu dou um banho nele. Agora eu vou limpar o pé do João. Cadê o pé? Quer dizer, à medida que essa criança me dá produções sonoras, eu vou refinando. Porque de 0 a 12 meses, esse balbucio ele se refina para ele chegar às primeiras palavras com 1 ano. E o que que a gente observa na clínica? Crianças de 1 ano e meio sem falar nada. Essa criança já tem atraso, ela já é elegível para acompanhamento fonoaudiológico. Com 1 ano, eu tenho até por volta de umas 5 palavrinhas, podendo até ter mais, enquanto essa palavrinha também pode surgir com 10 meses, com 11 meses, por aí. Com 1 ano e meio, eu tenho um aumento desse vocabulário, então eu vou falar mamãe, papá, quer, dá, meu e por aí. De 1 ano e meio a 2, eu começo a formação de frases, porque com 2 anos eu tenho que formar frases. Então, professor que está aqui, mãe, se você tem um aluno de 2 anos que não forma frases, é indicação para avaliação fonoaudiológica. A gente nunca vai avisar a mãe assim, olha, tem que fazer fono. Não. Vamos fazer uma avaliação para a gente compreender o que está acontecendo nesse desenvolvimento, porque nesse período é importante eu te falar que eu posso observar uma criança que não atende a um som, ele escuta uma campainha, ele não volta, não que ele tenha um problema auditivo, mas ele pode estar dando sinais para a gente de não estar querendo uma relação. A minha luz amarela já atende assim, opa, será que tem um autismo aí, ou será que tem alguma coisa que eu possa chegar a um outro diagnóstico depois? Eu vou ter uma criança que eu chamo João, ele não olha para mim. A criança já pode fazer isso com 4 ou 5 meses. Então, a criança vai dando indicativos de ser pouco sonora, de não responder ao nome, de não interagir na brincadeira. Então, tudo isso realmente é muito importante para que essa criança desenvolva a linguagem. Perfeito, mais alguma coisa? Patrícia, perfeito. Então, como essas famílias e os professores, né, podem estimular o desenvolvimento da linguagem, no caso, já que você tocou aí na questão da criança com autismo, que é uma criança neuroatípica, né? Sim. Como essas famílias podem estimular o desenvolvimento da linguagem nessas crianças neuroatípicas? Tá. Brincando. Brincadeira é a palavra, tá? A gente orienta muito o não uso de eletrônico. Ontem eu fiquei muito preocupada, que eu recebi de uma mãe muito preocupada. Patrícia, ele não tá falando. Você importa de ver uns vídeos dele? Eu falei, não, pode mandar. Ela me mandou 5 vídeos. Em todos os vídeos a criança estava com o celular, dessa forma. Eu vou pegar uma calculadora que tá aqui do meu lado, assim. Ao redor da criança, nenhum brinquedo. Nos 5 vídeos não existia brinquedo no contexto dessa criança. Então eu disse a essa mãe que, em primeiro lugar, essa criança teria que ser exposta a brinquedos, mas brinquedos de uma forma controlada. Eu não tenho como pegar uma criança, como a gente vê, a criança ter aquele quarto gigante cheio de brinquedos. Não. Os brinquedos precisam ser organizados, categorizados. Patrícia, não tenho dinheiro para comprar aquelas caixas bonitas da Leroy, não tem problema não. Pega a caixa de papelão do mercado, passa um papel laminado, colorido, alguma coisa nesse sentido, vai ficar uma caixa bonitinha, arrumadinha. Numa caixa eu vou botar bloquinho, na outra caixa bonequinho, na outra bloquinhos. E aí, quando eu for brincar com meu filho, eu vou pegar uma caixinha e brincar com ele. Mas é fundamental que eu brinque com essa criança, que eu use livrinhos de histórias curtas para contar historinhas, para mostrar os desenhos da historinha. É importante eu brincar com brinquedos concretos. Celulares, eles são proibidos, a orientação internacional e do Brasil também, da Sociedade Brasileira de Pediatria,
é que o uso de eletrônicos até 2 anos ela é vedada para qualquer criança. Eu não tenho que expor ela ao eletrônico, né? E aí essa mãe diz várias vezes assim, olha, mas ele só quer o celular. Bem, aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, olha só, ele tem 2 anos. Quem tem que querer é você, não é ele? Sim. Se ele está viciado no celular aos 2 anos, quem foi que viciou ele? Exatamente. Foi ele ou foi você? Aí amanhã, eu sei que ontem, quando ela me mandou, anteontem, ela me mandou essa mensagem. Ontem já foi assim, nossa, ele ficou 5 horas sem celular. Eu falei, que maravilha. Quem foi que precisou se posicionar para retirar esse celular dele? Foi você. Né? Porque como é que eu vou trabalhar na criança essa troca de turnos, essa brincadeira, ensinar para ele assim, João, vamos brincar com a caneta? Se ele não tem brinquedos para brincar, eu falei assim, olha, a tua casa, você deve estar com os brinquedos todos guardados. Aí ela virou para mim e falou, a gente teve uma mãe agora no atendimento online que ela mostrou pra gente, a criança tinha um brinquedo, mas não é porque era uma criança sem recursos, era porque como a criança não se interessa, ela também não compra o brinquedo. E aí eu pergunto, quem tem que ensinar a nossa criança a brincar? Somos nós. Exato. A escola, ela acaba proporcionando e o professor acaba ficando muito atento assim, nossa, todos eles brincam, fazem o faz de conta, mas o Joãozinho, ele passa por cima dos brinquedos, o Joãozinho taca os brinquedos, ele não dá função simbólica a isso. E isso é uma noção que a criança acaba trazendo de casa, porque é em casa que ela tem que brincar. Perfeito. Então, o professor, ele já está, assim, ele vai contar histórias. Eu oriento muito que os professores tenham um horário diariamente de contação de história e registro dessa história, qualquer um que seja. Pode ser o desenho, pode ser o texto coletivo, o que você mais gostou, o que você não gostou. Que para a criança, a meu filho acabou de entrar na live, posso dizer que ele entrou? Mamãe coruja, acabou de entrar, filho, ele está na casa da namorada. E aí não me ajudou hoje, né, para entrar, e eu aqui mas desesperada. A sua mãe conseguiu fazer sozinho, olha aí. Viu? Ele me deu uma aulinha antes de sair. Aí, o que aconteceu? Então, eu penso que a parte pedagógica, a brincadeira da massinha, a gente escuta muito o professor dizer assim, Patrícia, ele come a massinha. Às vezes, essa criança nunca foi exposta à massinha, ela conheceu a massinha ali na escola. Poxa, você com uma criança de 2 anos, você já não podia ter apresentado uma massinha para o seu filho? Poderia. Massinha, argila, geleca, tudo isso eu posso ter na minha casa. Lápis de cor, papel, não são recursos caros, são recursos possíveis, né? E que às vezes essa mãe não é orientada por ninguém, ela acaba não sabendo brincar, o que comprar para essa criança, o que brincar. Então a brincadeira, o lúdico, ela é o pano de fundo para a estruturação da linguagem oral. Isso é um fato. Perfeito. Ainda bem que agora a nova BNCC, ela ratifica bastante isso, né, Patrícia? Na educação infantil, né? A BNCC traz aí a aprendizagem significativa, exatamente para a criança poder experienciar através do lúdico, do brincar, ela poder aprender, né, de uma maneira lúdica, através da brincadeira, né? Então, e eu penso muito bom. Eu acho que é muito importante também, já que a gente tem muito professor aqui, que o professor mostre para esse pai a importância do que ele faz. Por exemplo, ele filmar uma brincadeira e mostrar para esse pai, você sabe quais são as habilidades que eu trabalhei nessa brincadeira? E elencar para o pai ver quanta função tem numa brincadeira, quantas habilidades eu trabalho num jogo de vareta que eu não tenho nem noção. Eu trabalho classificação, eu trabalho nomeação de cores, coordenação motora fina, atenção, concentração. Se eu tiver com a criança sentada na mesa, postura corporal, várias coisas que às vezes a gente olha, nossa, nem sabia que tinha tanta coisa nessa atividade. Porque senão a gente que é professor de educação infantil, e eu falo isso porque eu já fui, fica parecendo assim que a gente brinca. Só que a gente tem o objetivo do brincar. Toda brincadeira tem um objetivo, né? O desenvolvimento da parte cognitiva da criança, né? Através das suas
competências e habilidades. Então, toda brincadeira na educação infantil, apesar de alguns pais acharem que é tudo brincadeira, né? Exato. Tudo que é trabalhado com eles tem um objetivo a ser atingido, né? Atingido, por exemplo, na clínica, a gente trabalha brincando. Sim. E eu sempre conto a história de um pai. Eu tinha uma criança que ela tinha um CC. O CC é aquela projeçãozinha do Esser. E aí eu estava automatizando com ela. Cada vez que a gente jogava a bola, tinha que falar uma palavra com S. Aí, beleza, a menina adorando a atividade. Quando eu saí, o pai vira para mim e fala assim: quando eu crescer, quero ganhar dinheiro igual a você, brincando. Eu falei assim: olha, será um prazer, só se você se formar em fonoaudiólogo que eu te contrato. E assim, aí eu fui explicar. Eu digo assim: olha, então eu vou contextualizar para você a atividade. Eu acho que falta muito isso para fono, para o professor. Chamar esse pai e mostrar. Eu peguei e mostrei para ele: olha, cada vez que eu jogava a bola e fui falando: ai, Patrícia, você tem sentido, ficou bem mais divertido do que quando em casa eu repito só a palavra para ela. Falei: pois é, eu tenho que buscar uma maneira lúdica de ajudar a tua filha. Senão ela vai achar um saco quando eu disser assim: vou na tia Patrícia, ai, que porre, né? E não é isso que a gente quer, né? Eu acho que é bem por aí. Pedagogos, né? A gente utiliza muito isso nos consultórios, né, Patrícia? Essa questão de brincar, mas com uma intencionalidade, né? Sim, assim, eu acho que é fundamental. O professor, ele precisa ter muito cuidado, só para ele não diagnosticar, né? Porque, assim, uma coisa é você indicar uma criança para uma avaliação ou psicopedagógica, ou fonoaudióloga, né? Com fonoaudiologia, mas ter um cuidado para não fazer diagnósticos, né? Porque os professores não são especialistas, alguns não são. E assim, dentro da sala de aula, o seu papel é de professor e não de especialista, né? Então a gente precisa ter esse cuidado também, professor, quem está na live, para quando fizer essas indicações às famílias, para não diagnosticar, e sim fazer a indicação à procura de um especialista. Isso. É bom deixar eu penso que vale muito um bom relatório do professor descritivo. Então, eu posso não encaminhar essa criança para fono, mas dizer assim: olha, observamos ao longo do bimestre que o Joãozinho se expressa pouco verbalmente, fala poucas palavras, ainda não forma frases quando deseja solicitar algo. Sugerimos uma avaliação com uma fonoaudióloga para que ela veja se os padrões apresentados estão dentro da normalidade. Eu costumo dizer para as fonoaudiólogas que trabalham comigo que o eufemismo é a melhor opção para os pais, porque você escutar um diagnóstico é muito duro, né? Muito difícil. A gente que trabalha com crianças autistas, eu costumo dizer para as mães assim: eu não trabalho com rótulos, eu trabalho com sintomas. Então, se eu tenho uma criança que não brinca, uma criança totalmente desorganizada, eu vou trabalhar esse sintoma. Eu posso ter certeza que é uma criança autista. Mas esse papel, esse diagnóstico, ele é do neuro. Eu posso ligar para o neuro, eu posso dar uma orientada nele, ver os comportamentos disruptivos que ele apresentou e explicar para esse neuro, mas a palavra final é dele. Infelizmente, às vezes a gente tem crianças autistas que nunca têm esse diagnóstico. Mas ok, eu estou trabalhando com ela a linguagem, o comportamento, as questões sensoriais, a TO está trabalhando. Então, eu acho que isso que é importante, né? E eu queria falar isso, que para mim é muito importante. Eu costumo dizer hoje que o professor, ele é o profissional mais importante para encaminhar crianças para a gente. Ele tem um olhar diretivo que nenhum pediatra tem. Pelo contrário, o pediatra, ele nos atrapalha, ele inviabiliza que eu oriente e intervenha cedo numa criança. E o professor, não. Eu recebi uma mãe essa semana de uma creche da prefeitura, se eu não me engano, essa creche fica na primeira cria. E aí essa mãe disse assim: Patrícia, eu estava numa creche ano passado, mudei meu filho para a creche da prefeitura, ele teve aula 2 semanas antes da quarentena. A creche já me indicou fono, ela já viu que tinha alguma coisa no meu filho.
Então a professora falou assim, olha, ela foi super perita, a professora, ela falou assim, olha, eu estou observando que ele está falando pouco. Então, leve ele na fono. Só que o comportamento que a mãe descreve na entrevista é de uma criança autista e autista bem grave. Ele não tem diagnóstico ainda. Então, olha, eu duvido se essa mãe chegasse com essa criança num pediatra e descrevesse todos os comportamentos, ele diria assim, leva na fono. Eles não dizem. Eles não dizem. Então, assim, professor, tenha consciência que que o seu acolhimento, que a forma que você fala com essa mãe é fundamental, muitas vezes determinante, né? Desse coordenador pedagógico chamar, acolher. Mãe, olha só, de repente pode ser que não seja nada, mas olha só, você não percebe os amiguinhos dele já brincando, já falando mais palavrinhas? É melhor você pecar pelo erro do que pela escassez, e tudo isso a gente vai orientando essa família. Perfeito, Patrícia. Foi muito assim completa essa sua primeira questão aí, né? Falando aí e orientando aí aos docentes, né? Agora nós vamos abordar aí um pouco a curiosidade aí da colega sobre a gagueira, né? No caso, estamos abordando um tema que é complexo, né? Na vida de qualquer criança, de qualquer ser humano. Esse tema pode trazer consequências, né? Até a fase adulta, né? A gente sabe disso. Vamos falar um pouco da gagueira, né? Que se caracteriza por uma quebra de influência aí na fala, né? E ela pode ocorrer nesse processo de aquisição da linguagem, né, Patrícia? E assim, qual maneira mais assertiva para os pais lidarem ou tratarem desse assunto? Fala um pouquinho sobre a gagueira nessa fase de desenvolvimento infantil. Sim. Eu oriento o seguinte, a gagueira geralmente ela vai aparecer à medida que a criança começa a falar, né? Essa linguagem começa a enriquecer e ela pode começar a apresentar algumas interrupções. A gente tem que avaliar. Existiu uma orientação anterior do Conselho Federal de Fonoaudiologia que a gente podia ter aí um delay, aguardar um pouquinho. Seria uma fase que essa criança está estruturando questões mentais, e aí ele iria amadurecer e essa gagueira passaria, seria uma gagueira fisiológica do desenvolvimento. Sendo que eu acho que as pessoas passaram a aguardar muito e algumas gagueiras foram permanecendo como padrões, né, ali fixos. Então, o que a gente orienta hoje? Se eu observo que a criança está começando a falar, que a criança está conversando e ela está apresentando hesitações, eu peço para avaliar. Porque o que a gente vê muito é assim, você tem o teu filho, ele começa assim, eu quero brincar. Aí você diz assim, olha só, parou, respira e continua. Você começa a conscientizar essa criança de que ela tem alguma questão de comunicação. Daqui a pouco a criança está assim, peraí, deixa eu respirar. A criança começa a adotar posturas erradas fora, que ela começa a ficar tímida, a evitar situações onde ela tenha que conversar, vergonha, não querer expor um trabalho em grupo, enfim, vários comportamentos. Porque a gagueira, ela além de ser uma questão de comunicação, ela mais tarde passa a ser o quê? Uma questão comportamental. Imagina eu ter que falar, né? E simplesmente não conseguir. Eu vou me intimidar, eu vou suar, eu vou chorar, enfim. Então, a orientação da gagueira é: observou disfluência, encaminha para fonoavaliar. É a melhor conduta que a gente tem. A minha experiência em atendimento com crianças pequenas foram gagueiras que desapareceram quando muito pequenas. Mas quando eu já peguei crianças de 10, 11, 12... melhorou o padrão, a fluência melhorou, mas você vê que em momentos estressantes, essa criança apresenta disfluência. Enquanto que se você está com ela pequenininha, a chance de recuperação é muito grande. Perfeito, Patrícia. Tem uma pergunta aqui da Kátia. Ela pergunta se a criança ficar exposta à tela, né, pode causar autismo ou comportamento de autismo semelhante ao autismo.
Não, não. Essa criança que está na tela, ela já pode ter um autismo e acabar ficando na tela porque aquilo ali dá um prazer para ela e ela também não quer interagir com o outro. Então, ela acaba usando a tela para se isolar mesmo, mas não, ela não é uma causadora de autismo, ela é uma causadora de alterações de linguagem. Que a criança se expressa menos, a criança não fala. Então, a gente tem muitas crianças que usam a tela, mas que acabam com atraso de linguagem, porque é tela, tela o tempo inteiro, né? Então ela não causa autismo de forma nenhuma. Certo. Vamos falar um pouquinho agora, Paty, sobre a linguagem e a alfabetização, né? Sim. Eu sou suspeita em falar de alfabetização porque minha vida inteira como professora foi como alfabetizadora. Então, assim, alfabetizar é minha menina dos olhos. Eu sou muito apaixonada por alfabetização e a gente sabe que existe, né, uma relação entre o aprender a ler e o aprender a falar, né? Sim. Nós sabemos disso. Então, contudo, muitos fatores externos, né, eles podem influenciar nesta etapa do processo da criança, né? Diante de tal cenário, como podemos, né, trabalhar ou resolver esses problemas de aprendizagem? Sim, na verdade, a linguagem oral é um pré-requisito para a alfabetização. Então, a partir do momento que eu tenho uma linguagem oral alterada, o meu processo de aprendizagem de leitura e escrita, ele vai estar prejudicado. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho sensacional, aconteceu ontem. Recebi uma criança de 5 anos, então, como você pode ver, ele não está na alfabetização, ele está numa pré-alfabetização, reconhecendo letras, numerais, só que uma criança com otites de repetição. Gente, otites de repetição, é importante a gente estar atenta, aquela criança que está o tempo todo com o ouvidinho doendo, saindo uma secreção, reclamando de dor, vai para a piscina, a gente não enxuga direito, enfim, a gente tem que estar atento. E esse menino, desde que nasceu, a mãe relata que ele teve 5 otites. Acho pouco, poderiam ter mais, porque algumas otites não provocam dor. Vamos entender que o período de aquisição de linguagem, quando eu tenho uma otite, eu tenho automaticamente uma baixa de audição. Então, fonemas que eu vou ter que adquirir, eu começo a ter dificuldade, porque, opa, eu não estou escutando direito. Certo. E aí, essa criança fez a cirurgia agora, e a mãe tem, além da queixa, até a fono dele tinha entrado aí na live, Viviane, além da queixa de muitas alterações fonológicas, ou seja, ele fala muito errado, ele não tem vínculo nenhum com a aprendizagem. A parte de leitura gráfica, de letras, de numerais, não faz sentido. Ele tem uma linguagem abaixo do esperado. Então, é fundamental que quando o professor veja lá no maternal, aquela criança que chegou com pouca linguagem, já é um sinal de alerta para chamar a mãe e dizer assim, mamãe, linguagem é pré-requisito para leitura e escrita. Essa linguagem não está de acordo com a idade cronológica, com os marcos do desenvolvimento. Então, procure avaliação de uma fono. E vale a pena eu te dizer também que na hora que essa mãe procure essa fono, que ela procure uma especialista em linguagem infantil. Eu escuto muitas mães que procuram colegas que não são especialistas e dizem assim, volta aqui com 5 anos. Às vezes as mães ligam muito lá pra gente e a gente começa a atender com 6 meses. E a mãe, nossa, mas não tem nenhum lugar que atenda com 6 meses. Uma pena, deveria ter vários. Né? Lógico que é a mesma coisa se você me disser, Patrícia, você pode atender meu pai? Eu vou dizer assim, não. O idoso mexe emocionalmente comigo, não é eu já trabalhei com idoso, mas eu saía do atendimento penalizada por ele perder uma habilidade. O idoso perde habilidade. A criança não, eu estou dando uma habilidade para ela, eu estou ensinando ela a desenvolver habilidades. Verdade. Então, para mim, enquanto fonoaudióloga, é um campo que eu não atuo. Eu acho que o idoso ele acaba num processo de depressão, ele não está conseguindo, ele conseguia se comunicar bem, hoje não mais. Então, assim, fiquem atentas
em dizer para as mães sempre assim, mãe, você precisa procurar uma fono que atenda de linguagem infantil. E eu já escutei uma fonoaudióloga falando que vocês podem começar a atender a partir, digamos que a pessoa não queira ir com 6 meses, né? Como a gente vai, mas a partir pelo menos de 1 ano, tá? E eu posso te dizer que eu conto na mão de um dedo quantas crianças com atraso de linguagem nos procuraram com menos de 1 ano. É muito difícil. A média é em torno de 1 ano e 4, 1 ano e 6. E aí você já tem uma perda significativa de estimulação dessa criança. Perfeito, Paty, perfeito. Paty, hoje se faz necessário, né, estar atento a cada detalhe, né? Os pediatras vêm solicitando, além do teste do pezinho, hoje eles solicitam, mal a criança sai da clínica, fazer também o teste de audiometria, né? Hoje é o solicitado pelos pediatras isso, após teste da orelhinha que ele pede. Eu já fiz com o meu filho mais novo, né? Quando ele saiu do hospital, foi uma exigência que ele fizesse um teste de audiometria. Esse exame, ele é de grande valia e merece devida atenção, claro, né? Pois nele podemos identificar e descobrir se a criança tem ou não deficiência auditiva e até a surdez. Né, no caso, partindo deste cenário, Paty, um bebê surdo e um bebê que é ouvinte, eles aprendem a falar? Sim, então vamos lá primeiro. O exame que a gente faz no bebê é um exame chamado otoemissões, é o exame da orelhinha, tá? É um exame que o bebê faz. Importante dizer que esse exame, ele pode dar ok, né? A criança sair com o exame lá bonitinho e com 1 ano e meio a criança não tá falando e eu descubro otite de repetição. Então, quando com 1 ano e meio eu vou fazer um bera na criança, que é um outro exame, essa criança pode já ter alguma perda aí em função de alguma questão orgânica que a gente vai entender de paciente para paciente. Agora eu posso sim, hoje a gente tem uma coisa muito positiva, que é a detectação dessas alterações muito cedo. Então, eu tenho um prognóstico muito bom se eu implantar uma criança dessa, um bebê, uma criança com 1 aninho e pouco, 2. Eu já assisti congressos e cursos com crianças implantadas que falam maravilhosamente bem. Então, o prognóstico hoje, a fonoaudiologia, graças a Deus, avançou muito, a medicina. Então, o prognóstico dessa criança pode ser maravilhoso, né? Agora, lógico, entendendo que esse diagnóstico tem que ser feito mais cedo. Eu sou de uma época que eu cheguei a pegar crianças com surdez profunda aos 3 anos sem nenhum diagnóstico. Era tida como uma criança com atraso. E quando a criança veio com uma audiometria, não é o melhor exame. Você não faz audiometria em criança que não fala, gente, pelo amor de Deus. E eu, Patrícia, tá? Isso é uma opinião minha, pessoal. Se eu tenho uma criança pequena e a mãe precisa fazer um bera para identificar alguma questão auditiva, eu prefiro o bera sedado. Aí não tem erro, a criança tá parada, tá dormindo, porque o bera, quando eu espero a criança dormir, eu estresso a criança, a família que está ali o dia inteiro com aquela criança para não dormir, para fazer o exame, só para não sedar. E às vezes quando chega na hora a criança acorda, chora e não faz. E aí você fica, vamos marcar para mais daqui 15 dias. Então ceda a criança, gente, é um soninho que a criança vai tirar. Eu trabalho encaminhando para a Bera há 27 anos, eu nunca tive nenhuma criança minha que tivesse problema. E esse caso que eu contei do menino de 3 anos, que só teve o diagnóstico com 3 anos, quando veio para mim, a mãe tinha feito uma audiometria. Aí eu achei estranho terem feito a audiometria nele aos 3 anos. E aí, quando eu começo a conversar, a avaliar ele, eu falei, opa, comportamento de um surdo. E aí, o irmão já tinha sido meu paciente, o irmão fez uma sessão, aí eu disse assim, não, eu quero o bera. Quando a gente pediu o bera, ele tinha uma surdez profunda nos 2 ouvidos. Uma criança com uma situação financeira boa, que já poderia estar protetizado nessa época, ainda não tinha um implante coclear,
mas o Gabriel perdeu 3 anos da vida dele com um diagnóstico errado. E como o irmão já tinha sido meu paciente, ela falou assim: Patrícia, eu fiz com o Gabriel tudo que eu não tinha feito com o Matheus e que você me ensinou e que deu certo com ele. Poxa, por que não tá dando com o Gabriel? Aí eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Era o 3º filho. Uma audiometria ok numa criança de 3 anos. Pô, pra que pedir audiometria? Então, a gente também tem que ter cuidado com o tipo de exame que eu peço. Não é qualquer exame que uma criança vai responder. Uma audiometria só vai responder bem uma criança de 5, 6 anos com uma compreensão ok. Por exemplo, um autista de 6 anos, eu tenho que fazer o BERA nele. Ele não vai compreender os comandos de uma audiometria. Então, a gente tem que realmente, cada caso é um caso, não tem jeito. Perfeito, Patrícia. Uma colega aí que está ouvindo a nossa live, né? Ela está perguntando: a língua do meu filho é meio cortadinha na ponta. Isso influencia na fala? Pode influenciar, às vezes ela não é cortadinha. Pede a ela para fazer 2 movimentos com a criança, sim, para ver se essa língua sai de dentro da boca, ou se na hora que ele fizer assim, vai empurrar para dentro a ponta da língua, como se fosse um coraçãozinho lá em cima do coração, a parte de cima, ou assim. Ele pode ter um freio de língua curto e aí precisar de uma frenectomia. Então, seria bom, se depois ela quiser entrar em contato comigo e me mandar uma foto, eu posso dar uma olhada e a gente até marca uma avaliação, mas eu posso dar uma olhadinha para ela por foto ou por um videozinho pequeno. Mas é interessante, sim, você fazer uma avaliação nele, porque pode ter um freio um pouco mais encurtado. Perfeito, Paty. Paty, a ecolalia tardia, ela é considerada um sinal precoce de autismo. A ecolalia patológica, ela é contínua, né, e persistente. E já a ecolalia normal, ela tende a desaparecer a partir que a criança vai se desenvolvendo, né, desenvolvendo a linguagem. Fale para nós aí um pouquinho sobre essa relação entre a ecolalia, né, e o TEA. Na verdade, a ecolalia, ela não surge muito quando a criança tem um desenvolvimento típico. Ela surge um pouco e logo ela desaparece. Mas a ecolalia no autista, ela tem um lado positivo, porque você pode pegar essa ecolalia e dar funcionalidade para ela. Então, 1000 vezes uma criança ecolálica do que uma criança não verbal. Então, por exemplo, se você diz assim: oi, João. Oi, João. João, eu tô falando com você. Você tem que me responder: tudo bem. Vamos lá, João, tudo bem? Então, eu consigo, com essa criança, tirar esse padrão inadequado e funcionar com essa linguagem do que a criança não verbal. Então, realmente, é um sinal de alerta a ecolalia, tá? Nem sempre toda criança com ecolalia tem autismo, mas lógico, surgiu a ecolalia, opa, minha luz amarela já acende, né? Então eu tenho que avaliar outras funções de linguagem dessa criança para entender o que está acontecendo. Perfeito, Paty. A repetição de palavras, ela pode indicar alteração nesse desenvolvimento? Comente aí um pouquinho sobre isso. Se ele vai repetindo palavras, do que não deixa de ser uma ecolalia, é interessante também a gente dizer que tem dois tipos de ecolalia. A ecolalia dele repetir o que eu estou falando e a ecolalia tardia. As professoras acho que vão identificar aquele aluno nosso que fala do desenho animado, que fala igual o bonequinho do desenho, né? E aí esse é um outro tipo de ecolalia. Eu vou até dar um exemplo que as pessoas costumam rir muito. Eu estava atendendo um menino, e esse menino eu sempre tive uma desconfiança de um autismo, seria um autista de alto funcionamento, um Asperger, um menino muito bom, verbal, mas muito literal. Fiz vários encaminhamentos, esse menino veio sem falar para mim, só que ele desenvolveu muito, alfabetizou, excelente aluno, e a mãe nunca quis escutar isso, né? Fiz vários encaminhamentos, o Matheus acabou tendo aula, nem era para eu falar o nome, escapou. Ele acabou tendo alta e ele tá super bem, super bom aluno. Só que ele fazia ecolalia tardia. Um dia eu tô brincando com ele, né? E aí a gente tava com aquele jogo da batata frita, que você tira e as peças voam, e daí as peças voaram, caíram todas no chão. Aí ele vira pra mim e fala assim: puta que o pariu. Só que
A forma como ele falou, eu olhei assim e falei assim, vamos jogar outra partida, que eu queria ver se ele ia ter a mesma forma de falar, né? Batata. Aí eu peguei, saí, contei pra mãe. Falei, nós brincamos ontem, o que você me falou lá dentro, Matheus? Aí ele repetiu pra mãe. A mãe, menina, mas não é que ele fala igualzinho o pai? Ele fez uma ecolalia tardia. Até a forma de falar, porque geralmente a gente fala, puta que pariu. Mas a forma foi igual a que o pai falou. Então eu ia mostrando a ela que existiam algumas coisas no comportamento dele, na linguagem dele, muito repetitivas, né? Ele fixava muito o pensamento, mas ela nunca quis ouvir, nunca teve o diagnóstico. Ele é um menino muito funcional, ele entraria aí, não. Hoje a classificação do autismo, autista é leve, moderado e severo. Ele entraria num leve. Na classificação anterior seria um Asperger, né? Mas ela nunca quis ouvir, mas é isso, é a ecolalia tardia, que às vezes a professora fica assim, poxa, ele está repetindo tudo que o desenho fala, e os amigos observam isso também. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de ecolalia, que não é só essa ecolalia imediata. Perfeito, Patrícia. Se alguém mais tiver alguma pergunta, a gente só tem mais uma para te fazer, né? E se alguém quiser perguntar ainda mais alguma coisa, aproveita aí, que esse é o momento, já está quase acabando. Vamos lá. Depois eu vou convidar vocês, né, a ficar seguindo aí a nossa página da Seduc, porque a gente tem sempre novidades de cursos e também a página lá da Seduc, da Patrícia, né, que também a Patrícia também traz muitos cursos interessantes, né, sobre inclusão. A Patrícia está se especializando também nessa questão de inclusão, né, Patrícia? Sim, a gente trabalha, porque geralmente eu vou às escolas para fazer inclusão de algumas crianças, perfeito, então a gente trabalha. Então, assim, a Patrícia também trabalha com essa questão de curso e a gente faz essa parceria. Ela vai estar com a Seduc em agosto, se tudo retomar, né? Caso em agosto não retome, a gente vai jogar um pouquinho para frente até que tudo volte ao normal. Mas, olha, tem uma mãe aqui, não te cortando, que ela diz assim, eu mesma esperei o filho fazer 3 anos para levar fono porque o pediatra dizia que era normal. Então, assim, olha o quanto é complicado a fala do pediatra, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, gente, porque eu acho que não é uma falta de ética. Eu costumo dizer que cada um no seu quadrado. Eu não vou falar do seu pedagógico se eu não fiz pedagogia. Eu sou uma professora que fez ensino médio. Então, quem trabalhou comigo na gerência de educação, sabe, eu sempre respeitei muito as terminologias, que embora eu seja fonoaudióloga, tem toda a terminologia pedagógica. Então, a gente tinha que trocar ideias, tinha que falar. E aí, o pediatra decidir se a criança, se a família procura ou não fono, a decisão não é dele, a decisão é do fonoaudiólogo. Então, mães, procurem por vocês, não peçam opinião, mas se eu estou vendo que meu filho não está falando, opa, quem é que estudou para isso? É a fono? Então eu vou lá na fono entender o que está acontecendo com meu filho. Eu acho que isso é importante. Perfeito, Patrícia, perfeito. Eu acho que é isso. Aí, meu marido tem só levou para a fono porque a pediatra informou que só após entrar na escolinha poderia ser avaliado, né? Porque isso, exatamente. cognitivas aí que precisam ser desenvolvidas para poder tirar uma avaliação melhor também, né? Isso. Tem uma pergunta aqui interessante que é assim, percebo muitos responsáveis que não aceitam possíveis questões dos filhos. Infelizmente você falou isso muito bem no início, a gente tem que ter muito cuidado como é que a gente aborda isso, como é que a gente conversa. Eu acho muito importante o registro desses encontros, entendeu? Orientou a mãe, fez aquele registrozinho, manda ela assinar para tomar ciência. Mãe, procura, é muito melhor que ela diga que não tem nada do que mais tarde você descubra que existe alguma coisa mais séria. Então, eu acho que muito a perícia do profissional. E sempre, gente, entendendo, eu gosto muito de falar isso nas minhas palestras. Nós que somos mães, você é mãe, sabe disso. Os nossos filhos são projetos. E quando esse projeto de filho, ele não dá certo, né? Entre aspas, meu filho tem uma deficiência, ele desconstrói nosso castelo. Uma mãe de uma criança com síndrome de Down me falou uma coisa uma vez que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, Patrícia, você sabe o que é ter um filho especial?
Eu falei, não, meu filho é típico, eu não passei por essa experiência, mas eu posso imaginar que seja bem complicado. Ela falou, mas eu vou te dar um exemplo prático. Você compra uma geladeira e chega um armário. Então, assim, é bem por aí, né? Foi você vê que um desabafo, né? Era exatamente o que ela sentia. Você idolatra aquele filho que vai ser lindo, vai para a escola, vai ter os amigos. E a filha dela era uma Down muito prejudicada, né? Com muitas dificuldades comportamentais, cognitivas, não era uma Down leve. Então, assim, muito complicado, né? Então, a gente tem que ter essa empatia, entender que o professor vai orientar com a melhor das boas intenções e a mãe, no início, não vai aceitar. E aí é assim, daqui a 2 meses eu vou chamar novamente. Não faz mal, se a mãe quiser chegar e tirar a criança da escola no final do ano, a gente vai lamentar, mas pelo menos você não foi responsável de não ter sinalizado, né? Então o professor não está errado, eu penso que ele tem que ter empatia e como é que ele vai orientar essa família. Perfeito, Patrícia. Ela deu uma congelada, tá, ok, vou. Receber, né, essa notícia assim, pode ter um possível, né, diagnóstico X, diagnóstico Y, é difícil para a família aceitar, né? Então, por isso que tem que ter todo o cuidado, porque a família também precisa ser trabalhada em alguns momentos, né? Em alguns diagnósticos específicos. Então, porque também a mãe, na verdade, não está preparada para aquilo. Não, para ela também é complicado, é difícil. Então, muitas vezes ela precisa. Muitas vezes essa mãe, ela precisa de processo terapêutico para ela entender que ela é um agente muito importante na reabilitação dessa criança. Então a gente tem que ser empático, gente. Não vamos ser assim, mas tem que aceitar. Sim, tem que aceitar. Mas ela vai passar por um processo de luto. Ela queria muito um filho. Esse filho tem alguma alteração, ou mais grave, ou menos grave, e agora ela vai ter que trabalhar isso dentro dela, gente. Isso é muito complicado, né? Então eu digo que às vezes falta muito empatia nas pessoas, né? A gente sabe que é difícil. Quantas mães chegam no consultório e a gente diz, Jesus, mas assim, vamos lá, vamos tentar, vamos acolher. Quem trabalha comigo sabe, a escolha também pelos especialistas, né? É fundamental. Sim. Paty, nós vamos acelerar porque nós só temos 1 minuto e 52. Tá bom. Rapidinho. Faça suas considerações finais e, por gentileza, qual recado você deixa aos colegas profissionais de educação sobre o assunto abordado hoje na conversa? Você tem menos de 1 minuto. Tá bom. Que vocês encaminhem, sigam lá o Instagram da Cetim. A gente vai estar fazendo uma palestra essa semana com uma nutricionista falando sobre a alimentação do autista e da criança Down. E semana que vem te convido a participar da nossa live com uma neuropediatra. A gente já teve uma, vamos ter outra, porque o assunto é vasto. E querendo me procurar, gente, me mandar um WhatsApp, me fazer uma pergunta a respeito de crianças, sobre orientações, porque realmente a live é uma coisa mais rápida. Fiquem à vontade, o meu WhatsApp está à disposição de todos, tá? Se você quiser que a gente faça uma nova live com outras perguntas, para a gente poder estar tirando mais dúvidas, estou super disponível. Quem me conhece sabe, amo dar palestra. As minhas palestras, geralmente em escolas, elas não são cobradas, algo que eu faço com muito carinho e realmente de orientar tanto o professor quanto pais. Então, estou super à disposição. Agora está meio assim, mas estou à disposição das lives. Então, se vocês querendo, né, podem, aceito os convites. Aí rapidinho, 26 minutos, deixa o contato. É 96615-3666. E se vocês clicarem aqui em cima da live, vai aparecer um Instagram da clínica, é só ir lá e seguir. Tá bom? Perfeito, fico aguardando vocês. Muito obrigada. Espero que eu tenha podido ajudar. A conexão vai encerrar. Obrigada. Tá.